Olá a todos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal A Bíblia Vive. Hoje estamos trazendo mais um vídeo, nosso vídeo semanal, mais uma reflexão bíblica para a nossa vida, para os nossos dias, para a nossa caminhada cristã. E antes de nós começarmos com a nossa primeira leitura, quero te convidar a você que está vindo no canal pela primeira vez, se inscreva no canal, ative as notificações e nos deixe o seu like. Nos ajude a divulgar o verdadeiro Evangelho de Cristo. E para você que já está conosco, quero te agradecer mais uma vez pela companhia, pelo apoio. Continue conosco, continue nos apoiando para que juntos levemos a palavra de Deus a mais e mais pessoas. O nosso vídeo de hoje leva por título Correr com os Cavalos. E nossa primeira leitura está no livro de Jeremias, no capítulo 12, no versículo 5. Eu vou ler primeiramente a versão da Bíblia Almeida, revista e corrigida. E diz assim a palavra do Senhor: Se te fadigas correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Essa é a nossa primeira leitura, e para que fique melhor a nossa compreensão em nosso estudo nesse dia, eu trouxe também a versão NVI, a nova versão internacional, onde Jeremias capítulo 12, versículo 5 está descrito da seguinte maneira: Se você correu com os homens e eles o cansaram, como poderá competir com os cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais do Jordão? Essa passagem que nós acabamos de ler, ela está inserida no livro de Jeremias, no livro do profeta Jeremias, e para contextualizar um pouco, o livro do profeta Jeremias, a partir do capítulo 2, vem a Jeremias a palavra do Senhor e ele começa a profetizar no povo, e Deus começa a falar com o seu povo através do profeta Jeremias, e Deus começa a condenar e a apontar tudo aquilo que o povo estava fazendo de errado, tudo como o povo estava se contaminando, como o povo estava virando as costas para o Senhor Deus. E Jeremias, usado por Deus, é levado a profetizar todas essas coisas. Contextualizando pontualmente o capítulo 12 de Jeremias, esse capítulo 12 começa com Jeremias se lamentando e reclamando. Antes disso, ele reconhece que Deus é justo, porém Jeremias fala com Deus a respeito da prosperidade do ímpio. Ele fala com Deus ele pergunta para Deus por que o ímpio prospera, por que eles vivem calmamente, plenamente, e parece que tudo para eles está dando certo. Inclusive Jeremias pede a Deus para os arrancar, pede a Deus para tomar uma providência a respeito disso. Por quê? Porque eles estão de costas viradas para Deus, e mesmo assim eles prosperam. Então, esse versículo 5 de Jeremias 12 é a resposta de Deus para o lamento de Jeremias. Vamos analisar um pouco esse versículo diretamente na versão NVI, que creio eu traz para nós um entendimento mais claro daquilo que a gente quer fazer hoje, daquilo que a gente quer trazer hoje para o canal. Diz assim: se você correu com os homens e eles o cansaram, como poderá competir com os cavalos? Se você... Essa primeira parte. Vamos nessa primeira parte. O que Deus está querendo dizer a Jeremias a respeito de se você correu com os homens que vão a pé, em outras traduções, e você se cansou, ou como na Bíblia que lemos primeiro, Almeida Revista e Corrigida, diz: se você se fadiga correndo com os homens que vão a pé,
como poderá competir com os cavalos? Essa parte onde Deus fala para Jeremias, se você já está cansado com essas pequenas coisas que estão acontecendo, Deus ele toma essa colocação, essa pontuação de Jeremias a respeito do ímpio prosperar. Deus toma isso como uma coisa menor, como uma coisa pequena, e ele diz para Jeremias: se você se preocupa com isso, se você já está fadigado, já está cansado com essas pequenas coisas, diz, como você poderá competir com os cavalos? Ou seja, competir com os cavalos, aqui a figura, a metáfora de competir com os cavalos é a respeito de situações muito maiores, de coisas muito piores, de coisas mais pesadas, de coisas mais dificultosas. E ele diz para Jeremias: se você se cansa com isso, que é uma coisa pequena, como você poderá competir com os cavalos? Ou seja, Deus faz uma comparação entre a força dos homens e a força dos cavalos. Se Jeremias não tem força para competir ou para correr, né, para lutar contra essas coisas pequenas, como ele poderá ter forças para competir com os cavalos? Na segunda parte ele diz: se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Em outras traduções, Deus diz: o que farás na enchente do Jordão? Ou seja, se você não tem força, ou se você está reclamando por essas pequenas coisas, o que você vai fazer quando a coisa piorar? O que você vai fazer quando você tiver que enfrentar problemas maiores? O contexto do capítulo 12, desse versículo em particular, indica dificuldades maiores a respeito da comparação com os cavalos. Mas também Deus está aqui chamando Jeremias, e por consequência, se nós tomamos essa palavra, se nós trouxemos essa palavra para nós, essa palavra também, Deus está chamando Jeremias para se preparar para provações futuras, para provações maiores. O versículo sugere que os problemas atuais são simplesmente, muito bom essa colocação, simplesmente são preparação para coisas, são treinamento para coisas que virão a mais. E Deus encoraja a Jeremias, para Jeremias se preparar, para Jeremias desenvolver uma resiliência espiritual, ou seja, por mais que as dificuldades pareçam que são muitas, você tem que se preparar, porque vai piorar, vai ter coisas para as quais você vai precisar de uma maturidade espiritual maior. E também eu trouxe aqui o versículo 6, o versículo que vai depois daquele que limos primeiramente. Deus continua falando, diz: até mesmo seus irmãos e a sua própria família traíram você e o perseguem aos gritos. E Deus diz: não confies nele, mesmo quando lhe dizerem coisas boas. Esse é o contexto específico da vida de Jeremias naquele momento, né? Jeremias estava enfrentando conspirações da própria família e dos vizinhos em Anatote, e Deus o alerta de que a situação vai ficar pior. Ou seja, aqui Deus está falando: até mesmo seus irmãos e a sua própria família o traíram e o perseguem aos gritos. Ou seja, além do desafio que o profeta estava passando a respeito de ter que levar a palavra de Deus para um povo que estava totalmente afastado de Deus, um povo que estava dando as costas e fazendo tudo o contrário do que agrada a Deus, além dessa realidade do profeta, ele também enfrentava a perseguição da família e dos vizinhos. E o que Deus está querendo fazer com ele? Deus está querendo fortalecer
o profeta, em meio a esse quadro tão desanimador, tão desalentador, de ter que enfrentar o povo de Deus com as palavras de Deus e não ser compreendido, não ser entendido, não ser escutado ainda na própria casa de Jeremias, casa eu entendo como família biológica. Na própria família de Jeremias havia para ele perseguição, havia para ele um contexto desfavorável, e Deus está provocando em Jeremias uma vontade de fazer, de ter um crescimento espiritual, um crescimento, um discernimento, né? Porque aqui quando diz Deus o alerta que a situação piorará. No versículo 6, na segunda parte diz: não confies neles, mesmo quando lhe dizerem coisas boas. O que Deus está dizendo para Jeremias? Jeremias, eu estou chamando você para discernir espiritualmente o que está acontecendo ao seu redor. Porque muitas pessoas vão vir e vão sorrir para você e vão falar coisas boas para você, mas se você tiver resiliência espiritual, entendimento, crescimento espiritual, você vai discernir e você vai ver que não é a aparência das pessoas que falam com você aqui a verdade. A verdade é o que está por trás. Deus está chamando aqui a Jeremias para um discernimento espiritual a respeito do que ele ouve, né, das pessoas que estão em volta. E nesse dia Deus está nos chamando para essa reflexão, para esse entendimento da nossa situação, da nossa vida. Se nós estamos preocupados e já estamos cansados a respeito do que está acontecendo agora, como poderemos enfrentar coisas maiores? Deus está nos chamando a uma resiliência espiritual, a um crescimento espiritual, para que quando vierem coisas maiores, nós podamos enfrentar. E a respeito do versículo 6, o que tenho para trazer para todos nós nesse dia é que diz: a teus irmãos e a sua própria família te perseguiram, né? te caluniaram, te acusaram, e ele diz: não confies nele, mesmo que te falem coisas boas. Isso também é um chamado para nós. Discernimento do ambiente onde estamos. Cristo fala no livro de Mateus, no capítulo 12, no versículo que vai do versículo 46 a 50, tem uma cena onde qual Cristo está reunido com os discípulos e vieram e falaram para ele assim: a sua mãe, a sua família, seus irmãos estão aí fora. E Cristo fala assim: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E ele diz: a minha mãe e os meus irmãos, eis aqui a minha mãe e os meus irmãos, estou reunido aqui. Diz assim: a minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. E eu quero deixar a todos nós com essa reflexão nesse dia a respeito de que muitas das vezes os laços biológicos, Cristo está falando isso em Mateus, no final do capítulo 12, os laços biológicos não significam muita coisa no reino de Deus. E ele diz: minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Nós estamos sendo chamados hoje a essa reflexão para que não tenhamos medo de enfrentar as dificuldades, por difíceis que sejam, por maiores que sejam. Deus está nos dando o direcionamento para fortalecer a nossa fé, para fortalecer a nossa vida espiritual, para fortalecer o nosso vínculo com Deus, para que assim possamos resistir ao dia mau. Quero deixar a todos com essa reflexão e dizer a todos os que estão aqui nesse dia ouvindo: onde você estiver, quando você estiver, lembre-se, nós fazemos parte de um reino eterno. Glória a Deus e obrigado a todos.